Querido Deus Pai, somos gratos a Ti, porque Tu tens sido um Deus que tem cuidado de nossas vidas. Obrigado por ter nos trazido esta noite à Tua casa. E aqui, Senhor, a Tua palavra diz que o Teu servo ministrando, Senhor, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E outro salmo diz, na casa do Senhor há fartura de alegria, porque Ele está presente. Pai bendito, prepara o nosso coração, nossa mente, para receber a Tua palavra. É o Teu servo que vai ministrar. Continua dando a ele, Senhor, a sabedoria do alto, e aquilo que ele aprendeu, estudou, orou, buscou, Senhor, que seja ministrada nesta noite, segundo o Teu querer e a Tua vontade. Oramos a Ti, Deus, agradecidos por tudo, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Pastor Jacó está com a oportunidade. Pai do Senhor, irmãos. Convido os irmãos, por favor, a abrirem as suas Bíblias na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 5, na leitura que nós fizemos, versículo 1 e 2, que será o objeto da nossa reflexão nesta noite. Diz assim na minha versão: não repreendas ao homem idoso, antes, exorta-o como a pai, aos moços como a irmãos, às mulheres idosas como a mães, às moças como a irmãs, com toda a pureza. Então, o título da mensagem de hoje é Cuidando da Igreja. Essa carta ela foi escrita mais ou menos no ano 63 depois de Cristo, e foi no momento que Paulo tinha sido libertado da primeira prisão, estava fazendo as suas viagens, e antes da segunda prisão. E ele está na Macedônia, que está registrado lá no capítulo 1, versículo 3 da mesma carta, e é quando ele escreve a Timóteo. E Timóteo estava na cidade de Éfeso. Quem era Timóteo? Para nós entendermos essa carta e entendermos quem está falando para quem, todos nós já conhecemos muito o apóstolo Paulo, mas eu acho que nós conhecemos menos o discípulo dele, Timóteo. Então, eu vou tentar fazer um resumo aqui de quem era Timóteo. Ele era natural da cidade de Listra. O seu pai era grego e a sua mãe era judia. Ele herdou a religião, a fé cristã de sua mãe. O nome de sua mãe era Eunice e o nome de sua avó eram Loides. Eram duas mulheres crentes de verdade, né? Timóteo tinha 3 características. Ele era jovem, então aqui nós temos mais ou menos um pastor que talvez não tivesse 25 anos. Ele era jovem, ele era tímido e ele era doente. E aqui quando eu falo um pastor, ele é um pastor de campo. Ele é um pastor da cidade de Éfeso. Na cidade de Éfeso tinha vários pastores. E ele era pastores de pastores. Ele era pastor daquela cidade e ele consagrava pastores, consagrava presbíteros. Ele era quem fazia isso a mando do apóstolo Paulo, que fundou a cidade de Éfeso, né? O evangelho ali na cidade de Éfeso. Por isso, por ele ser doente, ele era sensível e às vezes retraído. Por isso, Paulo, por diversas vezes, o encoraja e o anima. Ele conheceu Paulo durante a sua primeira viagem missionária com Barnabé. Converteu-se através do ministério de Paulo. Paulo o chama diversas vezes de filho. Foi companheiro nas outras 2 viagens missionárias e até a morte de Paulo. Foram 17 anos de convivência e companheirismo. Foi auxiliar, colaborador, companheiro de viagem, confidente, amigo fiel, verdadeiro filho na fé, foi seu mensageiro às igrejas
esteve preso com Paulo em Roma, cuidava dos interesses de Cristo e da igreja de Cristo, tinha um caráter provado. Paulo tinha muitos cooperadores, mas ninguém foi como Timóteo. Ele tinha um lugar especial no coração do velho apóstolo. Ele era um homem singular por sua obediência a Cristo e por sua obediência como filho ao próprio Paulo, que era como seu pai. Timóteo era um homem disposto a servir, era um jovem pastor. Tito e Timóteo eram supervisores de área de Paulo, numa linguagem para a gente entender. Então, agora, quando Paulo está escrevendo para ele, Timóteo, com 25, 26 anos, ele era o líder da igreja em Éfeso. Paulo escreve esta carta a ele para encorajá-lo na tarefa de organizar e liderar aquela igreja. Paulo chama muito a atenção de Timóteo para algo importante, que está aí no capítulo 3, versículo 14 da mesma epístola, e aí se os irmãos puderem acompanhar, será bom. O versículo 14 diz o seguinte: escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te em breve, para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Então, quando Paulo escreve a primeira carta para Timóteo, ele escreve com o objetivo principal, que é Timóteo enfrentar, combater o bom combate daqueles que estavam ensinando falsas doutrinas na igreja. Então, um rapaz de 25 anos, tem que enfrentar os falsos mestres. Por isso que o tema da mensagem de hoje é cuidando da igreja. Então, a responsabilidade foi dada. Ele já tinha provado quem ele era. E estava enfrentando os ataques de dentro da igreja. Mas ele também estava sendo ensinado pelo apóstolo, conforme os versículos que nós lemos no começo, que apesar da sua juventude e dele ter sido autorizado a tomar conta daquela igreja, existia uma forma correta de se tratar os diversos grupos da igreja, não era de qualquer jeito. E aqui, Paulo, quando escreve isso, ele disse que a igreja é a morada do Deus vivo, é a casa de Deus, é o santuário do Espírito. Deus habita na igreja, somos sua habitação. Na Bíblia, Deus habitou em muitos lugares, agora Ele habita em nós. Irmãos, a igreja somos nós. Que Paulo está dizendo, Deus, o Espírito Santo, Ele habita em cada um dos que compõem a igreja. Ele habita no Senhor, pastor Paiva, habita no Senhor, pastor Mário, no Senhor, pastor Esmeraldo, no Senhor, pastor Sebastião, e eu não vi nenhum glória a Deus, né? O Espírito de Deus habita na gente. Então, se o Espírito de Deus habita na gente, esse pessoal, ele tem que ser tratado de uma forma diferente. Não pode ser tratado de qualquer jeito. É a igreja de Deus, é o templo do Espírito Santo, é a pessoa mais sensível da Trindade. E como é que se lida com a igreja? A igreja é a família de Deus, ela é a coluna e o alicerce da verdade. Então vejam só, irmãos, como coluna deve levantar a verdade mais alto, onde todos possam ver a verdade que a igreja proclama. Então, nós que somos a igreja, como coluna, aqui tem um arquiteto, né, que tem a coluna, ela levanta, então a igreja tem que proclamar a verdade do ponto mais alto que ela puder. E como alicerce, ao mesmo tempo, ela sustenta toda a estrutura da casa, do prédio. Então, Paulo estava mostrando para Timóteo, ampliando a visão de Timóteo, fazendo Timóteo entender quem era que ele estava administrando e o que era que ele estava administrando. Então, isso daí são atributos de Deus
que são inegociáveis, né? Temos um pastor que já partiu para a glória, o pastor John Stott, e ele deixou alguma coisa escrita que eu gostaria de reproduzir aqui, o que ele falou sobre a igreja, sobre esses 2 versículos. Ele disse assim: a igreja como fundamento, a sua função é sustentar a verdade com firmeza. Então, Paulo estava dizendo para Timóteo: olha, não importa o que venha, não importa os falsos mestres que estão assolando dentro da igreja, a igreja tem que se posicionar e tem que enfrentar. Irmão, se Paulo estava dizendo, em plena perseguição do Império Romano, dando para um garoto de 25 anos que ele tinha que ser crente e enfrentar o inimigo, pastor Esmeraldo, o que a palavra de Deus não diz para nós hoje? Nós temos que defender a palavra de Deus a qualquer custo. Temos que proclamar a palavra de Deus. Não podemos ficar calados, não podemos nos silenciar e nem podemos negociar e nos prostituir e prostituir a palavra de Deus. Ela tem que ser pura e ela tem que ser proclamada. E a Bíblia diz que a palavra de Deus, ela divide a medula das juntas. Doa quem doer, a palavra do Senhor tem que ser proclamada, e essa é a função da igreja. Isso é a igreja. Irmãos, qual é a grande comissão? Ide por todo mundo e pregai. Pregai o quê? Os decretos de Deus, a palavra de Deus. A gente não pode querer remendar para agradar ninguém. Pregue a palavra, do jeito que ela é. Segundo, como coluna, tem a função de mantê-la nas alturas, de modo que não fique escondida do mundo. A palavra de Deus não é para ficar escondida do mundo. Nós somos luz e nós temos que brilhar. A igreja não pode ter a luz apagada, tem que ser acesa e colocar no ponto mais alto. Sustentar com firmeza a verdade é a defesa e a confirmação do Evangelho. Mantê-la bem alto é a proclamação do Evangelho. A igreja é chamada para esses 2 ministérios, para proclamar a verdade e para sustentar a verdade. E quem é a igreja não é esse templo, não. A igreja sou eu e você. Então, onde quer que nós estejamos, nós temos que estar proclamando a palavra e sustentando essa palavra, porque o Espírito de Deus é que habita dentro de nós. Então, como um pastor deve se portar diante da igreja de Deus? Lembre-se, Paulo era o velho apóstolo, estava ensinando um pastor de campo, um pastor supervisor de uma cidade. Paulo, com 60 e poucos anos, estava ensinando um moço de 25. Então, irmãos, aqui nós vemos outra coisa maravilhosa. A experiência tem que ser passada para frente. Nós temos que fazer sucessores. E nós temos que ensinar. Ninguém nasce feito, né, pastor Manuel? A gente tem que ensinar, assim como nós aprendemos. Como um pastor deve se portar, então, diante da igreja de Deus? Qual deve ser a sua ética e a sua moral? Como deve lidar com falsas doutrinas, como Timóteo teve que lidar? Como deve instruir o povo sobre o correto relacionamento com as autoridades constituídas? Como deve enfrentar os falsos mestres que apostataram da fé? Irmãos, falsos mestres e apóstata saiu do meio da igreja. Não veio de fora não, saiu do meio da igreja. Inclusive, tem aí um satanista fazendo propaganda do Lula, ele era assembleiano, só para vocês terem uma ideia de como é a coisa, né? Só para vocês terem uma ideia. Como deve tratar as diferentes pessoas do rebanho? Como deve relacionar-se com os líderes da igreja? Como tratar os empregados e patrões? Como deve exortar os pobres e os ricos da comunidade? Qual é o lugar da oração na vida da igreja? Como a igreja deve escolher seus líderes espirituais? Quais critérios podem ser observados?
como a igreja deve tratar a demanda social dos necessitados. Foi tudo isso que Paulo escreveu nessa primeira carta para Timóteo, e na segunda ele estava instruindo como aquele pastor deveria se portar em tudo isso aqui que eu acabei de dizer. E ele vai escrevendo, e Timóteo recebe a carta, e eu acho que ele obedeceu, né? Porque mais tarde, muito mais tarde, ele também foi martirizado pelas mãos do imperador romano. Então, irmãos, por aí, os irmãos podem perceber que o que Paulo escreveu para Timóteo é atual, porque a palavra de Deus é atual. A igreja de Deus sobreviveu até aqui, e a igreja do Senhor, ela tem líderes e liderados, e tem gente de todas as idades. Então, há uma forma do líder se conduzir no meio do povo. Após Paulo exortar Timóteo a como cuidar de si mesmo e da doutrina, ele orienta Timóteo a como lidar sabiamente com os diversos grupos de pessoas dentro da igreja. Como será que ele devia tratar as diferentes pessoas do rebanho de Deus? Será que todos deveriam ser tratados da mesma forma? É isso que nós vamos ver agora. O apóstolo, em sua experiência, e no sentido geral, e aqui eu quero fazer uma colocação que as versões aqui, pelo menos as que eu li, todas elas traduziram para ancião. Como é que está na lição de vocês, na leitura de vocês? Os idosos, aos moços, às mães, às mulheres idosas, é isso que está aí? Pois é, mulheres idosas e homens idosos, é isso? Pois é, mas assim, aqui a gente precisa fazer uma explicação, porque lá no original, ele chama de presbítero e presbítera, presbítero e presbítera. Na tradução, ele traduziu por ancião. O que era um presbítero? Era o ancião e a pessoa mais experiente da comunidade, que era tirada para conduzir a igreja, né? Ele era um sinônimo de pastor. E só lembrando que em Éfeso não tinha, a igreja estava começando, não tinha um templo assim, um templo central, e nem congregações, não existia isso, né? O que existia? O princípio da célula, cada casa era uma congregação. Então, em cada casa existia um presbítero, um líder. Então, o Timóteo era quem elegia esses presbíteros, e ele era o pastor dos pastores, né? E as presbíteras, segundo alguns comentaristas, dizem que era o círculo de oração. Eram as mulheres idosas que dirigiam as orações nas casas. Mas aqui a gente vai considerar então tudo isso, e se for essa mesma tradução, se for só essa, está querendo dizer o seguinte, que Timóteo tinha que levar muito em consideração esses homens e não devia tratá-los de qualquer forma, como também essas mulheres e também os jovens e as jovens que estavam dentro desses lugares. Mas também tem uma outra possibilidade de tradução, e que pode ser as duas ao mesmo tempo, mas eu vou caminhar como está traduzido: aos homens idosos e às mulheres idosas, e aos jovens e às moças. Então, nesse sentido, está falando de uma maneira geral para toda a igreja, dizendo, olha, na igreja você vai ter homens idosos, mulheres idosas, jovens, homens e jovens mulheres. Então, aqui, esquecendo mais dessa questão de que ele estava tratando mais como obreiros. Vamos seguir aqui o que as Bíblias estão nos orientando. Eu só fiz essa observação para que os irmãos entendam que cabe as duas observações, e eu acho que elas caminham juntas, né? Então, o apóstolo Paulo, ele ensina, então, como deve ser tratados essas pessoas.
Os membros da casa de Deus devem ser tratados, olha o que Paulo está dizendo para ele, ei, olha como é que você deve tratar os membros da casa de Deus, esses que Jesus morreu na cruz por eles, esses que o mesmo Espírito que está em ti está neles. E como é que tu vai tratar o templo do Espírito Santo que está na outra pessoa? Então, eles devem ser tratados como pais, mães, irmãos e irmãs no Senhor. Hoje em dia, e aí eu quero que os irmãos compreendam para a gente ver se consegue fazer uma relação, hoje em dia, na sociedade em que vivemos, observar essa orientação e até mesmo passar esse ensinamento aos membros, aos nossos membros, é muito difícil, pastor Esmeraldo, porque o diabo tem atuado em nossa sociedade e tem distorcido os princípios cristãos em relação à família. Então, hoje, filho não tem mais um respeito pelo pai, porque isso se perdeu. Pai não tem mais respeito pelo filho, o casal às vezes não se entende mais, e hoje a respeito disso, eu estava vendo um pronunciamento de um cantor sertanejo que apoia um candidato, e o filho dele abriu o berro nas redes sociais, falando cobras e caracóis. Aí os comentaristas disseram bem assim, esse filho não deve ter um bom relacionamento com seu pai, porque se ele tivesse pelo menos consideração com seu pai, ele tinha chamado o seu pai em particular e tinha falado todo o seu descontentamento, mas ele quis expor o seu pai. Então, para os irmãos entenderem como a sociedade está hoje e como é difícil nós colocarmos os princípios bíblicos na prática, por isso que Paulo manda Timóteo enfrentar. Nós temos que enfrentar essa correnteza que o mundo quer trazer e estabelecer dentro da igreja. Então, a briga, pastores, dirigentes de congregação, nós precisamos defender a sã doutrina e pregar a verdade e não permitir que a igreja seja contaminada por esses princípios do mundo que parecem ser certos, mas à luz da Escritura não são. Então vejamos como deve ser o tratamento de cada grupo desse dentro da igreja. Como era que Timóteo deveria tratar os idosos, os homens idosos? Uma das tarefas do pastor é corrigir as faltas dos membros da igreja. Mas como se faz isso, pastor Zani? Essa é a pergunta. Para ser bem-sucedido, um pastor deve observar duas coisas. Primeiro, ele tem que corrigir à luz da Bíblia, então ele tem que ter conteúdo bíblico para poder fazer o confronto. E qual é a segunda coisa que ele precisa saber e praticar? Ele tem que ter amor, tem que ser feito, a correção tem que ser feita dentro da palavra, mas tem que ser feita com amor, tem que ter esses dois princípios. Não basta exortar de acordo com a verdade, é preciso fazer com amor. O pastor precisa ter tato e sensibilidade para cuidar de gente. Ele não está cuidando de cavalo, nem de galinha, nem de cachorro. Ele está cuidando de gente que tem o Espírito de Deus morando e habitando dentro dela. Então, isso é a igreja do Senhor. E quem mexe com a igreja do Senhor, pastor Zani, mexe com a menina dos olhos de Deus. Está vendo a gravidade? Os mais velhos devem ser tratados como pais, está escrito isso daí. O que a Bíblia nos orienta a respeito de pais? Vamos ver então como é que um filho deve tratar um pai. Êxodo capítulo 20, verso 12. Honra teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor Deus te dá. Paulo recomenda em Efésios capítulo 6, 2 e 3, honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Então,
foi falado lá em Êxodo pela boca do próprio Deus, agora o apóstolo, ele replica isso no Novo Testamento, para que te vá bem e seja de longa vida sobre a terra. Você já tinha pensado nisso? Baseado nessa orientação de Paulo, que deve tratar os mais velhos como a paz? Não é? Então, o que significa honra? A palavra lá no Antigo Testamento é kabed, significa ser pesado, dar peso, valorizar, dar importância. Então, irmãos, quando nós formos tratar com um membro mais idoso da igreja, ele deve ser tratado com honra, ele deve ser valorizado. É isso que Paulo está dizendo para Timóteo. Porém, esse é um princípio que a sociedade tem deturpado. Como é que a sociedade fala? Lá vai o velho, com desdém, né? Lá vai o velho, olha ali, aquele velho caquético. É assim, é com desdém, né? A autoridade tem sido tirada dos pais e tem sido transferida para o Estado. É isso que está em jogo aqui nessas eleições. Se essa coisa passar, daqui a 5, 6 anos, vão tirar completamente a autoridade dos pais sobre o filho e vão dar para o Estado cuidar, né? Os filhos, quando são admoestados pelos seus pais, já os ameaçam com o conselho tutelar. Isso acontece hoje, o ECA, né? Esta rebeldia e falta de educação e falta de consideração a respeito do idoso, a respeito dos pais, muitas vezes chega à igreja, chega aqui na igreja, e esse comportamento, quando não é tratado desse jovem, é mantido em seu ministério. Olha só, ele veio do mundo, aceitou Jesus, mas ele não foi tratado, e ele continua a reproduzir isso, e ele vai tratar o ancião da igreja como ele tratava o pai dele, com brutalidade, com falta de respeito, com ignorância. Agora, se ele for tratado e deixar o Espírito Santo fazer a obra e entender o que a Bíblia está dizendo, aí ele vai ser uma bênção. Mas se ele continuar do jeito que ele veio, olha o que vai acontecer. Esse jovem é mantido em seu ministério e o leva a perder várias ovelhas de seu rebanho por falta de amor, por falta de cuidado, por falta de atenção e, no mínimo, por falta de respeito. Paulo está dizendo: ei, Timóteo, além de você tem que amar o idoso, mas você também tem que respeitá-lo. E olha só o que diz na Bíblia, no versículo aí do capítulo 5. Não repreendas. Olha o que está dizendo, irmãos. E aqui esse verbo, quando ele é traduzido para o português, ele tem alguns significados, né? Que lá no grego ele foi traduzido por não repreendas, mas ele também cabe outras traduções que significa não golpeie os idosos com palavras afiadas, insensíveis e brutais. É isso que significa o verbo no original. Homens mais novos devem falar com os mais velhos de uma forma amorosa. E esse verbo, ele quer dizer assim, como é que você deve fazer isso? Chama para o lado, dá esse entendimento. Quando você precisar conversar com um crente mais velho na igreja, e a ideia que você percebeu uma falta nele, chame ele de lado, né? Chame ele para o lado, e só tu conversa com ele. Isso parece que é um eco do que Jesus falou, né? Se tu vê o teu irmão está em pecado ou fazendo alguma coisa errada, vai tu lá com ele, né? Sozinho, chama ele. Se ele persistir, chama mais um para te acompanhar. Se mesmo assim persistir, fala para a igreja e trata como gentil e publicano. Então Jesus já sinalizou muito antes de Paulo como é que a coisa tem que ser. Então, para o mais velho, Timóteo, tu que tem 25 anos, tem um de 60,
chama ele de lado aqui e conversa com ele. Exorta ele lá no canto. Não envergonha ele, Timóteo. Então, não repreendas, né, aquilo que eu já falei, significa não golpeie os idosos, né, de uma forma brutal, mas fale de uma forma amorosa. Se na nossa cultura aqui, há respeito com os mais velhos, na igreja deve ser o local que nós devemos ter mais respeito ainda. Se o mundo lá diz que nós temos que respeitar, então aqui na igreja isso tem que ser visto com mais clareza. E ele tem que corrigir, Paulo está dizendo para Timóteo, ele tem que corrigir aqueles que não vivem bem, aqueles que não vivem de acordo com a palavra de Deus. Em tudo isso, é importante que ele tenha a atitude certa, que ele corrija da forma correta. Ele deve ser gentil, mas deve ser também firme com todos eles. Irmãos, então aqui firmeza não significa que eu tenho que pegar uma perna manca de 3x4 e desconjuntar o caboclo, não. Não é, ele está dizendo, Timóteo, tu não é galeroso, tu és um pastor de ovelhas. Aí Paulo está dizendo aqui para a gente, o Espírito de Deus, ei, supervisores de área, ei, pastores de congregação, ei, líder de ministério, vocês estão trabalhando e lidando com a igreja preciosa de Jesus Cristo, e não com uma manada de boi, de búfalo. Então, exorta-o. Onde ele precisa corrigir um homem mais velho, ele deve respeitá-lo como um pai. Irmãos, a gente também pode corrigir o nosso pai, mas como é que a gente corrige o nosso pai? Pense nisso. É com amor e com respeito, não é? Ou você vai chegar lá, ei, seu velho, aí chama um palavrão para ele, aí, é assim que a gente fala com o pai da gente? Não é com respeito, pastor Manuel? É com respeito, mas a gente pode falar com respeito e pode falar a verdade com amor, mas a gente não pode também se furtar a verdade por ser pai, né? E ele não deve ser rigoroso e severo com ele, em vez disso, ele deveria apelar para ele, ele deve insistir com ele, para ele fazer o que é certo. Como deve ser o tratamento, então, com as mulheres mais velhas, se nós já vimos como deve ser com os homens idosos? Elas devem ser tratadas como mães. E mais uma vez, falaremos do mesmo versículo, honra teu pai e a tua mãe. Dar honra a alguém significa valorizar essa pessoa. Pense você que vai... Irmãos, eu não estou nem falando no âmbito da igreja somente, mas tratar uma senhora idosa é um sinal de respeito, é um sinal de educação, é um sinal de valorização. Imagina se ela é uma irmã em Cristo que tem o mesmo Espírito de Deus que eu tenho, eu devo valorizá-la e tratá-la melhor ainda, né? Devo tratá-la como uma mãe, mesmo tendo toda a autoridade nos céus. Jesus deu exemplo de como tratar a sua mãe. Ele ouvia e obedecia às orientações de sua mãe com amor e respeito. Então, o próprio Senhor Jesus, ele deu respeito, ele deu-nos o exemplo obedecendo a sua mãe. Deve-se olhar para elas como mães, e não nunca jamais como homem olhando para uma mulher. Olha o que Paulo está dizendo. Ei, Timóteo, para uma mulher mais velha, você tem 5 anos, e para chamar de mãe, ela tinha que ter pelo menos uns 20 anos mais velha do que ele. Respeite, não tenha um olhar impuro para uma idosa. Olha, irmãos, que coisa linda, né? O que Paulo está ensinando para ele. Um dos papéis na igreja é a orientação dos filhos, o cuidado para com o marido, né? E a intercessão a Deus em oração. Então, nós devemos ouvir os conselhos do apóstolo
e devemos estar cobertos de oração. Ele deveria ser tão gentil com as mulheres mais velhas, quanto seria com a sua própria mãe. Então, Paulo está dizendo para Timóteo: Timóteo, tu ia tratar Eunice e a Lloyd de forma bruta, de uma forma grosseira, como é que você trataria a sua mãe e a sua avó? Então, assim como você trataria a sua mãe e a sua avó, e você desejaria que as pessoas tratassem a sua mãe e a sua avó, trate as mulheres idosas da igreja. Então, isso serve para nós hoje. E como tratar os jovens? Será que também tem alguma forma especial para tratar os jovens? Está lá no versículo 2. Ele diz assim: Timóteo, você deve tratar os jovens como irmãos. Como é que se trata os jovens como irmão, pastor Mário? É com perna manca, não vou falar mais 3x4 não. É um ripão de 2x2? Como é que você... Ei, pastor Esmeraldo, como é que você trata o pastor Mané? Com ripão? Não, né? Como é que se deve tratar os jovens? Os jovens devem ser tratados. E aí, vejam bem, irmãos, a gente precisa entender uma coisa: Timóteo tinha 25 anos, então, aos homens mais velhos como pais, às mulheres mais velhas como mães, aos jovens do top dele ali, devem ser tratados como irmãos. Temos na Bíblia muitos relatos de relacionamentos desastrosos entre irmãos. José e seus irmãos é um exemplo difícil. Davi e seus irmãos, outro exemplo difícil, né? E hoje não faz diferença, pode ser que esteja pior ainda. É possível que existam muitas famílias que os irmãos querem se matar, mas não deve ser assim na igreja de Deus, onde habita o Espírito de Deus na vida de cada um. É o Espírito da reconciliação. Mas aqui o apóstolo orienta Timóteo a reconhecer e a tratar os jovens como irmãos, filhos de um mesmo pai, herdeiros da mesma promessa, comem da mesma despensa e compõem a mesma família, a família de Deus. É preciso preservar a unidade, a comunhão e os cuidados com seus. Está vendo, pastor Jean, como a orientação para o pastor Timóteo era uma orientação, né? Boa. Timóteo deve pensar nos homens mais jovens como seus próprios irmãos, pastores, dirigentes de congregação, líderes de ministérios. Como vocês estão vendo os que são mais velhos? Como vocês estão vendo as mulheres mais velhas? Como vocês estão vendo os jovens? Como é que vocês estão tratando? Como é que nós estamos tratando? Ele não deve pensar em si mesmo como melhor que eles. Ei, Timóteo, baixa a tua bola. Tu está aí porque o Espírito Santo te colocou, mas o Espírito Santo também habita na vida de cada um deles. Cada um deles tem a marca de Cristo. Olha como tu deve te proceder no meio da igreja, porque assim como tu foste colocado, tu pode ser tirado e tu vai prestar conta de todos aqueles por causa da tua falta de habilidade e por causa da tua falta de tato, que eu salvei na cruz e tu com a tua brutalidade o colocaste à perdição. Já pensou? Uma palavra dura, não é não? Uma palavra muito dura. Ele deve conversar com eles e incentivá-los a confiar no Senhor. O jovem está problemático? Olha aqui, eu era um jovem problemático. Como era que o pastor Eliude tratou comigo, pastor Gimeraldo? Com muito amor, com muita paciência, com muita dedicação, e conseguiu ganhar uma alma para Jesus, não? Então, ele deveria encorajá-los a viver como Timóteo vivia. Timóteo deve ter ouvido de Paulo: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo.
Paulo está dizendo, ei, seja um exemplo para os jovens, seja um exemplo para os idosos, seja um exemplo para as idosas. E agora nós vamos ver como é que ele deveria tratar as moças, as jovens. Deve tratar as jovens como irmãs, com amor e com cautela. Deve ser tratado com pureza, ele deve ser puro, uma pureza inocente, ele deve ser limpo. Aqui está dizendo que um pastor da idade de Timóteo, em que era jovem, e que tinha toda a testosterona fluindo pelo seu corpo, ele não tinha que olhar para jovens da igreja com olhar impuro, ele tinha que olhar para a jovem da igreja assim como ele olharia para a irmã dele, sem maldade e sem impureza, com toda a inocência e com todo o amor. Com toda a pureza, é uma advertência típica feita a um homem moço, né? Como no caso Timóteo, e moças bonitas, submissas e muitas vezes carentes e vulneráveis. É possível, irmãos, a igreja, ela é uma união de muitas pessoas e cada um tem seu mundo em particular, mas é possível que muitos pastores, eles perdem a sua estribeira e caem no laço do diabo quando eles começam a olhar para as jovens dentro da igreja e aí se aproveitam da carência dessas jovens, que às vezes são carências de todas as ordens, e acabam indo pelo caminho do diabo. Aquilo que Paulo está advertindo Timóteo, que ele não deve fazer, principalmente com o rebanho de Deus. E não deve fazer em lugar nenhum. As mulheres mais jovens, devem ser como suas irmãs. Ele deve ser mais cuidadoso quando ele cuida com esse segmento específico da igreja. Ele deve ter certeza de que seus pensamentos e ações são moralmente bons. Então, supervisores de áreas, dirigentes de congregação, a demonstração de Paulo, que deu a Timóteo, serve para você. Redobre o seu cuidado quando você for tratar com uma jovem da igreja. Lembre-se que a palavra de Deus está te orientando, me orientando, que nós devemos olhar para elas como se fossem nossas irmãs de carne e de sangue, sem nenhuma maledicência. Em suma, para concluir, apenas nesse versículo, Paulo dá um resumo de como Timóteo deveria tratar a base da igreja, que são os idosos, homens e mulheres, deveria tratar como pai e mãe, os jovens como irmãos e as jovens como irmãs e com toda a pureza. A base de todo o tratamento, como ele deve corrigir, como ele deve tratar, é o amor, a cordialidade e, antes de tudo, o respeito, diácono Rivaí. Vou repetir para o senhor. O tratamento é o amor, a cordialidade e o respeito. Todo mundo quer ser tratado com respeito, ainda que tenha cometido um deslize. De maneira alguma, o obreiro, no caso Timóteo, tem autorização divina para usar de sua autoridade para tratar e corrigir os irmãos de forma arrogante e com desamor. Jesus, em certa ocasião, falando a Pedro, perguntou: Pedro, tu me amas? Diante da resposta positiva de Pedro, então Jesus afirmou: apacenta as minhas ovelhas. Apacentar ovelhas é a analogia mais perfeita que se pode ter do cuidado de um obreiro pastor com os membros de sua igreja. Ele vê o rebanho, conhece as particularidades de cada um
Ele sabe qual foram aqueles que acabaram de nascer, ele sabe quais são as ovelhas velhas e cansadas, ele sabe quais são as ovelhas fortes, ele sabe quais são aquelas ovelhas que gostam de sair do rebanho e se aventurar a uma jornada a solo, mas independente disso, a sua missão é levá-las a um pasto verdejante, a águas tranquilas e protegê-las do perigo e principalmente dar para elas a direção que elas devem seguir conforme a palavra de Deus nos orienta. Cuidar das suas ovelhas e cuidar um dos outros é uma missão que deve ser cumprida com todo amor e dedicação. E por que não dizer com paciência, pastor Zanilson, que ainda é jovem, não? O verso 8, aí do capítulo 5, dá a seguinte admoestação: se alguém não cuida dos seus parentes, e aqui nós podemos também ter como uma tradução, que aqui os parentes também, não só os carnais, mas da igreja, né? Os irmãos em Cristo, especialmente os de sua própria família, negou a fé e é pior do que o descrente. Então, se nós não cuidamos da forma adequada e correta dos irmãos em Cristo, se é irmão não é parente, né? Meu parente em Cristo, os idosos, homens, as mulheres idosas, os jovens e as jovens, ele é pior do que um descrente. Irmãos, olha o que Paulo está dizendo para Timóteo. Timóteo, se tu não tratar a igreja como ela deve ser tratada e tu não der atenção para esses grupos na igreja, tu és pior do que um descrente. Olha o que Paulo está dizendo para o amigo dele de caminhada. Um homem que recebeu o dom através de profecia e andou com Paulo as 3 viagens missionárias, mas Paulo, ele está exortando, ensinando como deve ser. Sejamos uma família unida em amor, e assim devemos crescer na graça aos olhos do povo de fora, e assim ganharemos mais alma para o corpo de Cristo. E eu gostaria de fazer a aplicação dessa mensagem da seguinte forma: caríssimos pastores, supervisores, presbíteros, evangelistas, missionários, diáconos, dirigentes de congregação, professores da EBDC, líder de células, líder de ministérios, porteiros e membresia em geral. Trate os homens mais velhos da igreja como se fosse tratar com o seu próprio pai. Trate as mulheres mais velhas da igreja como se você fosse tratar a sua mãe. Trate os jovens da igreja como a irmãos e as jovens da igreja como irmãs. Naquele tempo, quem tratava as pessoas dessa forma era reconhecido como tendo um comportamento louvável. Tenha também um comportamento louvável no meio da igreja e no meio da sociedade em que vive. Não seja uma pessoa reconhecida pelo seu modo indelicado de tratar as pessoas. Aqui quem está falando é o Espírito de Deus para um pastor da igreja, e no caso, o pastor Timóteo. E essa advertência, ela reverbera e ela chega até nós hoje. Então tenha muito cuidado, porque lembre-se, quando você mexer com alguém, você está arranhando a menina dos olhos de Deus. Eu quero concluir dizendo o seguinte: por falta de tato e habilidade de pastores e dirigentes de congregações e supervisores, e todos esses aqui que eu mencionei, muitos entraram pela porta e foram embora. Eu vou dizer mais uma coisa: e já estão no inferno, porque muitos ficaram tão revoltados que não voltaram mais. Mas esse sangue, ele vai ser cobrado de cada um que contribuiu para isso. Não tenha dúvida.
Então, para os irmãos terem uma ideia de como é muito sensível mexer com o povo de Deus. O Senhor nos colocou aqui para nós termos um ministério. Tenhamos cuidado e honremos esta glória que Deus nos deu, compartilhou conosco. Que Deus abençoe a igreja. Este é o ano do jubileu, é o tempo da restauração, e nos foi dada o nosso Deus, quão grande é a nossa salvação. Este é o ano do jubileu, é o tempo da restauração, e nos foi dada o nosso Deus, quão grande é a nossa salvação. A condenação foi rasgada e a dívida terminou, a herança restaurada, pois o jugo se quebrou, o Espírito enviado e a graça transbordou, nossas vidas restauradas, assim Deus nos libertou. Este é o ano do jubileu, é o tempo da restauração, que nos foi dada por nosso Deus, por meio da nossa salvação. Este é o ano do jubileu, é o tempo da restauração, que nos foi dada por nosso Deus, quão grande a nossa salvação. A condenação foi rasgada, e a dívida terminou, a herança restaurada, pois o jugo se quebrou, o Espírito enviado e a graça transbordou, nossas vidas restauradas, assim Deus nos libertou. Esse é o ano que nos foi dada por nosso Deus, por meio da nossa salvação. Esse é o ano do jubileu, da restauração, que nos foi dada por nosso Deus, quão grande a nossa salvação. A condenação foi rasgada e a dívida terminou, a herança restaurada, pois o jugo se quebrou, o Espírito enviado e a graça transformou nossas vidas. Assim Deus nos é livre, que nos foi dada por nosso Deus, quão grande a nossa salvação. Este é o ano do jubileu, é o tempo da restauração, que nos foi dada